Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Podia ser o José, né? Só podia ser coisa do José, cara. Tá vendo esses animezinhos merda que a gente viu agora aqui? O José já viu todos, né? Pois o que eu vi, acho que é pior que esse aí. Pá. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de The Eminence in Shadow. Eu já havia feito primeiras impressões dele, comentando o episódio 1, e agora eu vou dar uma geral do que eu tô achando depois de 8 episódios, onde já teve algumas cenas bem chamativas, com certeza, e tá rolando uma discussão sobre o diretor tá alterando um pouco a pegada da obra. Tu vê, né? Ontem eu tava vendo que coisa de comando vermelho, de maconheiro, vamos matar tudo, e hoje clima hentai, que clima de anime, hentai, né? De anime. Pra quem leu o mangá, Salve, o anime Kirana. tá meio estranho, mas isso veio pro bem ou pro mal? Eu vou discutir isso nesse vídeo também. Afinal de contas, ele tá melhorando o original ou ele tá piorando? Nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 500, é só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, The Eminence in Shadow. Alguns podem estar se perguntando por que eu não tô usando o nome japonês dessa obra. Bom, Pior por que é isso. pior mesmo, Gente, mano. voltamos aí com as impressões dos membros, começando com Kage. Ok. Fica muito estranho falando assim. Falaram que eu pronunciava errado, eu falava Keiji. De fato, é errado. Em japonês, o G você fala Gi. Olha, cara, eu não tinha um anime favorito, mas acho que agora eu tenho. Kage. Vai ter vídeo no canal Mito TV aí, talvez amanhã, não Eu não sei. consigo. A quem tá sério dentro de mim não consegue. Um cague. Ah, Deus, o que eu faço? The Eminence in the Shadow. Vou chamar com o nome inglês, é mais prático, porque não dá. Tem rir. Ah, Deus. Esse trecho aí das impressões semanais dos membros explica bem o motivo. Se cagar, você vai. É meio complicado de falar sem rir. Então é só por isso que eu tô usando aí o nome em inglês. Eu acho mais legal também o nome em inglês, The Eminence in Shadow. Embora Shadow Garden também seja um bom nome pra esse anime. Eu acho que uso também esse nome pra ele. Mas o oficial mesmo nos streamings é The Eminence in Shadow. Inclusive, o streaming que tá transmitindo oficialmente não tem no Brasil, é o High Dive. Então não tem opção. No caso, quem quer assistir esse anime só por meios alternativos, como eu chamo. Ou então não assiste. Então essa parte é meio triste, né? Deve ter Mas no bom, o anime começou MyFamily, pegando eu todo acho, mundo de não sei. surpresa. Quem leu o mangá, quem leu a novel, ninguém Eu- esperava não, aquilo. nem no Eles MyFamily pegaram uma tem. história do volume 4 da novel e Tiraram colocaram da como bunda início esse do anime, anime, o protagonista o- relembrando um caso dele no mundo real, antes dele ser O Lua queria transportado que eu pro mundo visse, de mas fantasia. não. E ficou muito legal. De jeito Parecia nenhum. basicamente um estudante querendo virar o Batman. E não tá totalmente errado, essa é a premissa mesmo, só que é um Batman e um mundo de fantasia com poderes. Então tem magia, etc. Enquanto muita gente preferia que ficasse mais nessa pegada e sem poderes no mundo real. Então quem sabe, algum autor se inspira até nisso, acaba fazendo uma novel focada em um estudante, querendo realmente ser um justiceiro, e no caso fazendo aliados e tal, ao longo do tempo, uma pegada com bastante gore, realista e tal, seria interessante. Mas por enquanto a gente não tem o que fazer, é só realmente desejar, porque aquilo era só o primeiro episódio. A partir do episódio 2, ele é atropelado, na verdade no finalzinho do episódio 1, é mostrado lá que ele foi atropelado. Então no mangá é muito mais engraçado, toda a pegada do mangá é super cômica desde o começo. Enquanto o anime tem uns momentos de comédia com outros bem sérios. Muitos devem ter notado isso. O protagonista fez um bando de aliados, mas foi sem querer, tudo é meio que sem querer que acontece com ele. No caso ele fica fazendo pose, fazendo uma atuação lá, inventa uma organização, mas a organização acaba existindo mesmo. A impressão pra muita gente é que ele tem o poder de criar um roteiro naquele mundo, porque tudo que ele pensa ou inventa da imaginação dele acaba acontecendo. Então ele salva algumas elfas, e isso vai formando toda uma organização que trabalha pra ele, porque essas elfas vão juntando mais gente e vai virando uma organização cheia de mulher bonitona aí que trabalha pra Nossa ele. Senhora. E vira o Shadow Garden, que é basicamente o nome desse grupo dele, que luta contra uma outra organização, que ele inventou no começo da história, mas acabou existindo no fim das contas. E bom, vai seguindo a história a partir daí dele lutando contra essa organização, ao mesmo tempo, e essa é uma parte curiosa, porque alguns acharam o máximo e outros estão detestando. Ele fica se fingindo de idiota pra todo mundo. É como se fosse a identidade secreta dele. Ele é o Clark Kent, é o Bruce Wayne. Só que o Bruce Wayne não se finge de completo idiota. Ele, no caso, é aquele playboy, que se vira pra caramba e tal, mas o protagonista vai numa vibe mais de aquele estudante tapado, como ele mesmo se refere, é aquele que não chama tanta atenção, é aquele mob, ou seja, aquele cara random no meio do grupo. Então ele tenta fazer esse papel. Tipo O que José. irrita muita gente, porque é um cara forte pra caramba, Cheio e fica da se fingindo grana, de hein? extremamente fraco e patético. Fica entre os e ele até faz pobres. treinamentos pra isso, pra atuação Fica dele nos ficar perfeita. pisoteando. O grande prazer dele, na verdade, é esse. No caso, fazer o melhor papel possível de personagem secundário na história. Então o cara é completamente pirado. Qualquer um que analisar friamente o protagonista, ele é louco. É a impressão que você tem. Não dá pra levar a sério. Então ele não liga pra quase ninguém, tal, que tá acontecendo à volta dele, gente morrendo. Caso morrer alguém que ele conhece, tá tudo bem, tipo, não é bom, mas ele não tá ligando tanto também. Também não liga muito romanticamente pras garotas à volta dele, que gostam dele, descaradamente. Essa elfa, então, nossa senhora, que é a primeira que ele salvou. Ela fica dando em cima dele em cada cena, ele é linda pra caramba. Nossa, dá uma pena dela. Porque ela fica provocando, tá Bicho. tentando alguma coisa. Alguns gostaram, porque ele não é gado tem e tal. rolo. Só que ao mesmo tempo tem interesse Se tivesse romântico lá. rolo, A ele elfa fica caía de apaixonada boa. por ele, só que ele é completamente frio com ela, porque pra se tornar lá, no caso, essa existência perfeita Sei, da é. Eminência das Sombras, ele não Se pode ter comer a sentimentos mulher, com daí ninguém. não é Ele entrou tanto perfeito, no é. papel desse negócio da Eminência das Sombras, Patriota que ele sonhava ainda. em ser, que é o pseudo-Batman, Uma bobada, ele né? acaba um personagem que te irrita em vários momentos também. É, uma Mas bobada. bom, ele continua se fingindo de imbecil, aí tem várias coisas engraçadas pra caramba devido a isso. A confissão, que ele faz toda uma atuação da confissão mais patética possível, só que a confissão patética dele acaba dando resultado. Aí ele virou namorado de mentira de uma garota, que acabou no fim das contas se apaixonando de verdade por Sabe ele. o Ghostface? Ele recusou ela, aí deu meio ruim. Mas o ponto é que teve um bando de cenas impactantes, inclusive essa, dele lutando aí contra a organização.
Ele vai enfrentar o líder dos espadachins lá e acaba com o cara como se não fosse nada, humilhou totalmente o cara. Alguns tá reclamando, pô, ele usou basicamente uma bazuca pra matar uma formiga. É a descrição desse golpe aí. É o golpe mais poderoso dele. Ele mete essa, eu sou atômico, e explode tudo na área. Ficou legal pra caramba. Então uma coisa que vale muito elogiar, é a coisa que mais tá me chamando a atenção, a trilha sonora. Alguns acharam que eu ia falar animação, né? Não, trilha sonora. Tá muito demarcada, tá variada e tá dando um impacto muito grande em várias cenas. Dá até pena, porque a trilha sonora é perfeita pra um anime com uma pegada mais dark. Só que esse anime com uma pegada mais dark é cômico. E esse é o problema dessa obra. Ele, na verdade, é um grande Konosuba. Só que o diretor tá levando pra uma vibe séria. Só que não tem comédia no meio, tem umas partes meio ridículas. E ao longo do tempo ele parece estar começando a entender a vibe do negócio, tá mudando levemente, como eu vou detalhar pra vocês. Só que no começo, tudo era muito sério. Só que o que tava por trás era ridículo. Se você analisasse o comportamento do protagonista, ele nem sabia o que tava fazendo direito. E tava numa situação toda complicada lá, tinha uns elementos sérios, bem pesados na história. No caso, teve um cara lá crescido pela filha, que é o primeiro vilão. Depois a filha dele foi transformada em um monstro, e a gente tem que matar ela, então tem umas partes pesadas até. Só que o diretor fica tentando dar uma vibe séria pro negócio que não funciona tão bem. O mangá pegou bem a ideia dessa obra, que é uma obra absurda e meio ridícula. Chegou a vê-lo, mas esse aí? esse é um ponto. É uma comédia. Outro queria que eu visse. Então essa cena era pra ser legal mesmo. Isso aí tá correto. O modo que eles colocaram, o bacana por trás. Quem tiver animes psicopatas assim, pode me pedir, viu? Vem aí na descrição como fazer. E nas cenas mais chamativas, consegue chamar a atenção. De qualquer forma, a parte técnica tá ótima. O design das personagens tá lindo. Fazer análise é uma coisa anime que destacava muito na light novel original. O design das personagens femininas é muito bonito. E não tem lolis, é uma coisa interessante desse. Que a maioria das obras japonesas acaba tendo aquela personagem lola e tal. Aqui não. Os designs das personagens são bem maduros até. Em resumo, pra quem gosta muito desse modelo de design, eu, por exemplo, deve estar achando uma garota mais bonita que a outra nessa série. As minhas favoritas são a Elfa e a Garota Cachorro. Mas todas que eu vi até agora têm um design muito bonito. Há tempos que eu não vejo tanto design bonito em um anime não pega só. Ninguém. Mas bom, voltando aí à história. O protagonista continua a luta aí contra essa organização dele. Fala, agora invadiram o colégio dele e ele começa a bolar toda uma estratégia lá pra ir derrubando os caras sem se revelar. Segredo. Porque ele só pode aparecer à noite, não se usa preto de manhã. Então ele tem umas noções completamente doidas, gente morrendo, o colégio sendo invadido e ele não tá nem aí. Ele sai matando gente também, no caso, sem chamar muita atenção, sem ligar muito. Então ele é muito, mas muito doido. É a única coisa que pode definir dele. Caso ele não é normal, isso com certeza. Mas muita gente tá achando o máximo isso. Assisti, tô quase terminando esse do... E essa é a vibe desse anime. É um anime pra você rir. Tô com pena de assistir, cara. Umas lutas aqui e ali, não é tudo pra ser zoado, tipo Konosuba. Tinha muita zoeira e tal, palhaçada, muita comédia, mas tinha umas lutas relativamente sérias, tinha comédia no meio. Mas ainda assim eram lutas bem legais, chamativas, palafatosas. Então aqui a gente tem isso. Tem umas lutas bacanas no meio da coisa toda. Mas toda a vibe que cerca, se você notar, é cômica. O protagonista é um ridículo. E ele se eu tô gostando, eu acho que esse anime que eu vou trazer pra vocês, eu acho que é o melhor que eu já vi. Não sei bem se é, mas a minha emoção e felicidade vendo esse anime que o Lua pediu é... Fazia tempo que eu não vi um negócio tão bom assim, cara. Parece a primeira vez que eu vi Dragon Ball. Ah, com certeza, ô Luan. Orgulha muito disso. E você vai levando a história assim, porque é esse o propósito. Você ri, achar graça. E se você quiser achar o protagonista o máximo porque ele é um maluco, obcecado por interpretar alguém super fraco quando ele é super forte, tudo bem. Ele pegou lá e fez toda uma atuação pra ser esculachado toneladas de vezes em um torneio, fazendo aquela clássica cena do cara que nunca desiste. Então a mulher acertava ele cuspia um bando de sangue, que era sangue de mentira, que ele botava na boca dele um negócio pra cuspir muito sangue quando ela acertasse ele, e ele levantava. E de novo, porque ela não afetava realmente ele é muito forte. Mas ele queria se fingir de muito fraco, só que ele é muito fraco e nunca desiste. É tipo o José aqui. Feito pra um personagem secundário, na verdade. Finge que é fraco e pisoteia em todo mundo. Errado. Porque o personagem que apanha e sempre volta é protagonista, na verdade. Mas o ponto é que ele fez um bando de coisa aí durante a série já pra tentar ficar nesse papel. E nesse processo, várias garotas estão se apaixonando por ele sem ele notar. Primeiro foi essa aí, que era a namorada de mentira dele. Depois essa aí de cabelo rosa também, ele tá conquistando sem nem notar. E ele não pega ninguém. Porque o doente mental viu lá, gente invadindo o colégio, começou a comemorar lá como se fosse um evento de um jogo. Então a impressão que dá várias vezes é que ele não leva esse mundo a sério. Ó, José. Jogo, pra ele ficar brincando lá. José. Então isso algumas pessoas não estão gostando. Ele não vai se envolver de verdade com aquele mundo. Ele quer fazer um papel e se divertir, e aquilo lá é o playground dele, que ele tá brincando e fazendo coisas. Sim, o playground dele tá por aqui. Pra ele. Mas a gente tem essa visão. Não sabia que era sobre o José o anime. Até agora na história é meio o que tá acontecendo. Isso vai mudar em algum momento? Isso aí eu não vou revelar. Aí vocês vão ter que aguardar pra descobrir. Mas o ponto é que essa loura aí já tava admirando ele depois dele perder tantas vezes pra ela e nunca desistir e tal. E agora que ele se jogou na frente dela. É o José anime, primeiro, em uma invasão, num colégio. Terroristas tem que ser o personagem mob, que é o personagem secundário. Não pode ser uma personagem central. E a loura, como ele coloca a loura, ela é uma personagem nomeada, ou seja, tem relevância. Então não pode, ela não pode morrer, ele tem que morrer. No caso, então ele faz todo um papel lá e tal, e morreu. Só que na verdade ele criou uma magia pra parar o coração dele por 10 minutos esperando por uma situação dessa. Olha o nível da maluquice, da insanidade desse cara. Ele criou uma magia pra se fingir de morto. Que ele mesmo fala que poderia ter matado de verdade, então era super perigosa. Mas valia o risco pra fazer o papel perfeito de morte. É, o Márcio. Então, tô falando, tipo, o nível de insanidade dessa criatura é quase indescritível. Mas esse é o propósito, achar graça. Só que o diretor... Tá, mas tem vilão nessa porra? Alguém forte? 2, até o episódio 5, ele tava... Porque se eu tô vendo um negócio, cara, eu vejo que não tem um
um objetivo legal pro protagonista, é foda o cara ver, mano. Um ar muito sério na história. Ele deixava tudo com uma impressão muito séria. Em alguns momentos ali tinha uma parte cômica, não é que ele tirou a comédia, mas a ideia é a maioria das coisas ter um ar meio cômico. E tem algumas cenas legais aqui e ali que dá pra levar um pouco mais a sério. Mas o que ele fez foi o contrário. Ele deixa quase tudo parecendo muito sério e algumas ceninhas aqui e ali ficam mais cômicas. O ideal é achar tudo meio cômico, funciona muito melhor. Não, José, não vi não, da tua escola não. E tal, você acaba não ligando muito, meio comédia e tal, esse negócio, então não tem problema. No caso, essas coincidências doidas e tudo mais, não é pra levar a sério. O próprio protagonista não ligar muito pra mortes, etc, à volta dele, seja de inimigos ou aliados, também é um negócio que você leva melhor se for comédia. A pegada séria deixa esquisitas essas cenas. Então, por exemplo, nesse último episódio, o 8, já tava com um ar mais correto. Então o protagonista... O cara falando tá parecendo aquele youtuber Coquinho falando daqueles episódios merda de stand-up lá do Jujutsu, lembra? Os vilões lá. E sempre um ar meio cômico à volta dele, tá? Enquanto ele fazia isso. Então tem sangue e tudo mais, não é aquele negócio necessariamente engraçado, mas tá caminhando pra uma direção que faz um pouco mais de sentido com esse tipo de história. Tava sério demais a pegada no começo do anime. Tudo bem que faz sentido no primeiro episódio. A pegada super séria, de novo, a gente não esperava, porque a pegada do mangá é exatamente esse Konosuba que eu tô falando. A pegada é super cômica, com algumas cenas legais aqui e ali. E eu acho que o mangá funciona melhor, acaba sendo mais divertido. O mangá pegou melhor o que o autor da novela. Cara, eu olho o Crunchyroll ali e, meu Deus, tem tanta coisa ali que dessa obra. Ele começou a pegar mais incrível merda. E aí tá levemente mudando um pouco o tom dele nesses últimos episódios, deixando o negócio um pouco mais engraçado. É muito anime, é absurdo, muita coisa, cara. Tirando um pouco aquele ar sério o tempo inteiro, que ele tava tentando fazer no começo. Então, caminhando lentamente pra tirar um pouco dessa seriedade e aumentar o humor. E aí tá começando a funcionar melhor, pelo menos na minha opinião. Nesses últimos episódios a gente tá vendo isso. Esse episódio 8, por exemplo, teve um ar bem cômico em geral e teve uma luta legal. O protagonista humilhando um cara lá, que parecia um desafio pra algumas pessoas, mas pra ele não era nada. Ele humilhou o cara até o fim lá. Então, enquanto tinha então meio que tá copiando o One Punch Man, né? Pelo que eu entendi aí de tudo, é meio que uma copiazinha barata do One Punch Man, né? É o que eu tô entendendo aí até agora. E tal, dele se escondendo, aparecendo cabeça pra baixo até, inclusive. Ele, inclusive, aparece lá e depois o cara grita, como se fossem aqueles vilões, com medo do Batman e tal. Ele quer botar pavor nos vilões. Então, bem descarado aí o que eles estão tentando fazer. Mas eu tô pelo menos gostando, que o diretor tá vendo que não tá funcionando tão bem aquele modelo de direção que ele tá usando no início e tá começando a tentar mudar. Alguns talvez prefiram aquele modelo de direção mais sério mesmo, acho que funciona bem essa história. E eu, como eu falei, devido aos absurdos e coisas meio ridículas que tem aqui e ali nessa história, não acho que uma abordagem, um caso quase que 100% séria, só com uma comédiazinha aqui e ali, funciona tão bem. Mas, bom, gente, é isso. Tô me divertindo bastante com o anime até agora, mas sim, preferiria que ele tivesse seguido o modelo do mangá, em termos de como ele leva a história de forma mais cômica. E, bom, é isso. Comentem a opinião de vocês também. O que vocês preferem? Gostaram desse modelo um pouco mais sério do anime? Ou não? Preferiram aquele modelo mais cômico que a gente vê no mangá? Me parece uma merda isso aí, mas é ruim até de assistir essa porra aí.